Vou apresentar aqui a Carmen Pérez, que trabalha desde os seus 22 anos com a criação de bezerros na fazenda Orvalho das Flores, em Barra do Garças, Mato Grosso. Começou acompanhando seu tio e, com sua já latente obstinação, não permitiu que a família vendesse as terras, seu primeiro desafio ainda jovem. Insatisfeita com o sistema vigente na propriedade, considerado bruto demais por ela à época, Carmen levantava a bandeira e assumiu o compromisso de buscar alternativas que fossem lucrativas, porém respeitosas com a vida dos animais. Como ela mesma explica, quando eu tinha 22 anos, eu tive o privilégio de ouvir a voz da terra e isso me fez começar um movimento de transformação e de evolução da minha fazenda. Abre aspas, fecha aspas. Enfrentando a família e a própria equipe, ela se manteve fiel aos seus princípios e à sua convicção de que era viável ter uma produção baseada no respeito às pessoas, aos animais e à natureza. Os desafios começaram a se multiplicar. Foi quando encontrou a ciência do bem-estar animal e também o professor Matheus Paranhos, da Unesp de Jaboticabal, um cara extremamente competente, já tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Sabia que, além de cumprir um dever para os seus próprios valores, esse sistema atenderia também à demanda de consumidores conscientes, como ela mesma sempre foi. Carmen sabia que ali estava a sua missão e, por meio dos ideais do bem-estar animal, ela conseguiria deixar sua marca no mundo. Nos últimos 10 anos, que as pessoas mais perguntam como eu transformei tudo isso por meio do bem-estar dos animais. Ela diz, e o trabalho foi árduo e gradual, dia após dia, de manejo em manejo, calma, foi vencendo as etapas e construindo sua história que inspira muitos produtores. Até por isso ela também está aqui. Hoje se dedica trabalhando diariamente em técnicas que promovam o bem-estar das pessoas que trabalham com ela e também dos animais criados na propriedade. Podemos citar como exemplo as últimas pesquisas que estão sendo feitas sobre a massagem em bezerros, logo no nascimento, criando uma conexão positiva logo nos primeiros dias de vida. Além dos resultados concretos que Carmen obtém em sua propriedade, o impacto de seus esforços podem ser sentidos com outros produtores que se sensibilizaram com os ideais dela. E ela diz, o legal é que muitos, ao ouvirem a minha história, também começaram suas próprias jornadas de transformação. Então venha continuar a sua transformação agora, Carmen Pérez. Uma salva de palmas. Seja muito bem-vinda, prazer recebê-la aqui, o espaço é todo seu. Bom dia, que prazer enorme estar aqui com vocês nesse auditório lindo. Eu quero agradecer muito ao convite do Sindicato Rural por abrir espaço para a gente poder falar sobre bem-estar animal. Há alguns anos eu comecei esse diálogo com a cadeia produtiva e um outro tema chamou a minha atenção: a mudança e a capacidade humana de transformar. A palavra mudança me acompanha desde o dia que eu entrei na pecuária e representa não só a minha entrada nessa atividade, mas todo o meu trabalho desde então. Mas esse processo que parecia algo muito simples e espontâneo é, na verdade, um grande esforço. O processo de mudar é um dos maiores desafios para o ser humano adulto. Porque apesar do nosso cérebro ter a capacidade de mudar até o final da vida, as únicas fases em que isso acontece de forma natural e espontânea é na infância e na adolescência. Depois que o nosso cérebro maturou, qualquer mudança exige muito esforço. Vocês sentem dessa forma também quando vocês passam por alguma mudança? Então, é muito forte isso. Falar sobre mudança para as pessoas é muito forte. E geralmente aqueles que se abrem para pensar e agir diferente conseguem construir novos caminhos. Então, o meu convite para vocês hoje é para que a gente possa falar sobre mudanças no nosso setor, mudanças para a nossa pecuária.
1950 e 60, o Brasil sofria sérios problemas na produção de alimento. Veja o que dizem esses dois artigos. O primeiro diz que o Brasil será forçado a parar o surto de industrialização para pagar a crescente demanda de importação de alimentos. O segundo diz que o Brasil, que a pecuária brasileira era uma das mais baixas produtividades, era uma produtividade muito baixa no mundo inteiro. Década de 60, não faz tanto tempo assim. O que será que a gente fez, que a gente mudou em tão pouco tempo? É claro que os esforços foram múltiplos, tecnológicos, privados, científicos, mas para que o Brasil se tornasse o maior exportador de carne do mundo e um dos principais exportadores de grãos e alimentos, dois elementos foram essenciais: novos conhecimentos e as pessoas. E um não existe sem o outro. Nenhum conhecimento existe sem as pessoas que o exercem. Vocês concordam? Só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil existem mais bovinos do que humanos. E se existem mais bovinos do que humanos, e essa é uma das principais atividades do nosso país, me parece fundamental que a gente aprenda a lidar melhor com esses animais, que a gente aprenda a conviver e manejar melhor esses animais. Aos 22 anos, eu assumi a fazenda da minha família, no Mato Grosso, no MT, até então administrada pelo meu tio. A fazenda era do meu avô, pai da minha mãe. A minha relação com a fazenda era 100% afetiva. Era onde eu passava minhas férias, eu nadava no rio com o cavalo, adorava ir na maternidade de vaca parida e as vacas Nelore correndo atrás da gente. Mas aos 22 anos, eu também tive que criar uma relação comercial. E dessa relação eu não conhecia absolutamente nada. E eu conto essa história em todas as minhas apresentações. Foi quando eu comecei a frequentar todos os dias a maternidade de vacas paridas, mas dessa vez como gestora, com outro olhar. E eu me deparava com a seguinte cena. Eram dois vaqueiros montados, cada um com um laço, dois no chão, cada um com um pau. Eles laçavam o bezerro, o bezerro era arrastado uns 10 metros, atrás vinha uma vaca Nelore com toda a fúria. Cada investida era uma paulada na cabeça da vaca. E essa cena se repetia. Teve um dia que uma vaca levou tanta paulada que era sangue para todo lado. E eu fiquei completamente em choque por entender que aquele tipo de manejo não era um acidente, era um método. Era o que todo mundo chamava de relação comercial. Mas se aquela era a relação comercial, eu não a queria, como também não conseguiria desenvolvê-la. Foi quando eu tive que tomar a minha primeira decisão: desistir, ir embora, ou ficar e fazer as coisas de outro jeito. E eu fiquei porque a minha postura pessoal me dizia que a minha relação afetiva, ela não precisava morrer para que a minha relação comercial pudesse nascer. E foi quando começou toda a transformação na Orvalho das Flores. Uma transformação do meu olhar, do nosso olhar sobre aquele negócio. Hoje aqui, na Interagro, em 2024, como vocês se sentem quando eu falo sobre bem-estar animal? Eu imagino que esse tema já não cause muita estranheza, especialmente para os jovens, para as jovens que estão aqui. Agora, vocês podem imaginar, quando eu comecei a falar sobre isso em 2002, 2003, juntar os vaqueiros da Orvalho das Flores junto com o professor Matheus Paranhos para falar sobre um manejo sem violência, quais foram as reações. É por isso que bem-estar animal é uma proposta tão desafiadora. Porque o maior desafio não está na parte estrutural, não está na parte financeira. O verdadeiro desafio está na parte humana.
afinal, o que é bem-estar animal? Será que bem-estar animal é nutrição? Será que bem-estar animal é sombra? Será que, o Evandro falou, fazer massagem? Será que é massagem? Bem-estar animal é um estado de um corpo frente às tentativas em se adaptar ao ambiente em que o animal vive. E a ciência nos ajuda a entender isso através dos 5 domínios. 4 desses domínios são físicos, 1 é mental. O primeiro deles é a nutrição. O animal ter acesso à água, acesso ao alimento, o oposto seria a privação. Um bom indicador é o score corporal. O segundo é o ambiente, manejo, temperatura. Vou trazer 2 exemplos aqui. Um confinamento muito adensado, que não foi trabalhada a ambiência desse confinamento. Na época das águas, a gente vai ter um problema com lama, locomoção dos animais. Na época da seca, a gente vai ter um problema com poeira, problemas respiratórios. Terceiro é a saúde, todo o aspecto físico do animal. Corrimento nasal, corrimento ocular, ferimentos, problemas respiratórios. O quarto são os comportamentos. O animal expressar o comportamento natural da espécie, ou aqueles que não sejam naturais, tais como muita perseguição, muita monta, muita cabeçada, esses exemplos, por exemplo, em confinamento. E o quinto, e mais desafiador deles, são os estados mentais. Ansiedade, solidão, frustração, depressão. A gente sabe que os animais são seres sencientes, ou seja, eles sentem. Toda vez que a gente abala qualquer um desses domínios, a gente abala o bem-estar dos animais. E a resposta a isso é o estresse. Os 5 domínios, eles estão conectados entre si, exercendo influência um sobre o outro. Se por algum acaso o animal ele é privado do acesso à água, o componente nutrição fica prejudicado. Em decorrência disso, a sua saúde será prejudicada, o que levará a uma mudança no seu comportamento e, por fim, prejudicando os seus estados mentais. E, por fim, gente, prejudicando uma coisa que a gente busca, nós produtores, a produtividade. Não adianta a gente falar de produtividade com o animal estressado. Mas existe um elemento crucial, com capacidade de influenciar tudo isso. Nós, seres humanos, fazemos parte dessa cadeia produtiva. Sem as pessoas que entendam e que se comprometam com a questão, sem um líder do bem-estar animal, não adianta nenhum investimento. O bem-estar animal ele precisa de um líder, uma pessoa que seja dona do negócio. Tem que ter um líder. Eu falo que em 2002 eu olhei para um manejo diferente. Em 2024 eu quero contar para vocês o que a gente faz. Todos os animais que nascem hoje no Orvalho das Flores, eles recebem um estímulo tátil. A gente chama de estímulo tátil, pode ser chamado de imprint, chamo de massagem. Os animais, logo após o nascimento, eles se tornam conscientes. Todos os mamíferos, eles têm a fase sensível. Nos bovinos, isso acontece nos primeiros 30 dias de vida, ou seja, eles são como uma esponja, eles absorvem tudo que acontece na vida deles. Então, esses primeiros estímulos são muito importantes. Então agora a gente vai ter que fazer massagem em todos os animais? Não precisa fazer massagem. Mas é importante deixar uma memória positiva. É o primeiro contato entre o homem e o animal. A gente fez uma pesquisa com o grupo ético, na Orvalho das Flores, junto com o grupo da Suécia, e a gente colocou batimento para medir a frequência cardíaca, a expressão facial. E os resultados foram, os animais que receberam o estímulo tátil, eles se tornaram muito mais calmos, mais relaxados, mais tranquilos. Em contrapartida, aqueles que não receberam estavam mais irritados. E isso teve um impacto no ganho médio diário desses animais também. Outra coisa interessante, os animais liberaram mais ocitocina, o hormônio produzido em situações de prazer. Por quê? Porque o estímulo tátil ele simula as lambidas aplicadas pelas vacas nas primeiras horas da vida. Então o bezerro entende aquilo
justamente como um carinho materno. O segundo manejo talvez seja o de maior estresse da vida do animal, a desmama. E não é pela questão nutricional, estou falando de um bezerro de entre 7 a 8 meses. É pelo vínculo materno. Fizemos uma pesquisa também na Orvalho com 4 ensaios. Lado a lado, que é apenas com uma cerca dividindo, corredor ao meio, a desmama tradicional, vaca para um lado, bezerro para o outro, e a desmama de tabuleta, que é aquele brinco aqui no nariz. A gente só não fez uma que é muito comum, e essa sem dúvida é a pior, que é a desmama do caminho. Você tira o animal, já tem o estresse da separação, o transporte, que é super desafiador, e ele ainda vai para um novo ambiente. E foi muito interessante porque a gente colocou um pedômetro em todos os bezerros, que media o número de passos que o animal dava. Foi um manejo assim muito complexo fazer isso. Na desmama, lado a lado, os animais deram 22 mil passos. Na desmama tradicional, 56 mil passos. E o que significa isso? Que ao invés do animal pastejar, beber água, descansar, ruminar, ele está tocando de roda no pasto procurando sua mãe. Ele fica tocando de roda. Então, a gente faz essa desmama durante 4 dias, os animais frente a frente com as vacas, os animais tiveram um ganho de peso de 600 gramas dia. Agora, esse terceiro talvez seja o mais polêmico. Formas de identificação. No mundo inteiro, a forma mais tradicional é via marcação a fogo, não só no Brasil, como em muitas partes do mundo. Quero trazer aqui dados de pesquisa para vocês. Após a marcação a fogo, o local permanece quente por 168 horas. Existe um processo inflamatório de 8 semanas. Durante 8 semanas, o animal sente dor. As 3 primeiras horas são de dor intensa, indicadas pela elevação de cortisol e elevação de frequência cardíaca. O cortisol é um hormônio que todos nós, em algum momento da vida, já conhecemos ou vamos conhecer. Em 2016, na Orvalho, nós tiramos 7 de 8 marcas. 4, identificação, mês e ano de nascimento e a marca da fazenda. A única marca que permanece é da brucelose, obrigatória pelo Ministério da Agricultura. Quero dizer que a marca da brucelose é feita no local mais sensível do corpo do animal, na face, porque tem muitas terminações nervosas. Eu tive o grande prazer em participar da elaboração da não obrigatoriedade do Estado de São Paulo. Então, os produtores hoje do Estado de São Paulo, eles têm a opção de não marcar mais as fêmeas. Eles podem usar um bottom amarelo para vacina B19 e um bottom azul para RB51. Eles mudaram a normativa. Muito bom, né? Muito bom. É um avanço realmente. Em 2020, nós começamos um projeto, Grupo Ético, que é um grupo de pesquisa de bem-estar animal, Bianimal e Orvalho das Flores, com algumas empresas do agronegócio, chamado Redução da Marca Fogo, que tem como objetivo mostrar formas mais efetivas e menos invasivas na identificação animal. 4 fazendas entraram inicialmente, foram reduzidas 70 mil marcas por ano. Agora a gente está na segunda fase do projeto, vão entrar 30 fazendas. E eu quero trazer alguns dados sobre isso. Taxa de retenção de brinco, que é algo que os produtores reclamam muito. O brinco não funciona, cai, depende de como é colocado, depende da marca do brinco. O brinco funciona. A gente fez uma pesquisa no Orvalho, a taxa de retenção ficou 1 ano, uma pessoa do Grupo Ético acompanhando isso. A taxa de retenção foi de 99%, ou seja, a perda de 1%, que é a eficiência maior. E a gente também foi além. A gente fez uma pesquisa para ver a margem de erro na leitura da marca fogo. Então, era um vaqueiro falando 10, 80, daí eu falo 10 o quê? 10, 80. Aí anota. Foi feito na Orvalho, uma outra fazenda, quase 2 mil cabeças.
a margem de erro foi de 18%. E daí eu pergunto, a gente fala tanto, né, de pecuária 4.0, pecuária moderna, como que a gente toma decisão em cima de uma margem de 18% de erro no negócio? Não toma. Questão da imagem da nossa pecuária. A PETA é uma ONG internacional. Ela fez uma campanha internacional em 2016, que ela está rodando ainda no ar, com severas críticas, agora que eu vi que está desconfigurado, porque ele precisa de uma fonte especial, com severas críticas à pecuária brasileira, dizendo que a pecuária brasileira, ela está em inglês, ela continua no ar, ela fabricava o couro da pecuária brasileira era através de sofrimento animal. Então todas as grandes montadoras, tem o nome de todas as montadoras, elas usavam estofados do banco através de sofrimento animal. Eles investiram milhões nessa campanha, em comunicação. E essas ONGs se comunicam muito bem. E elas investem muito. Tem profissionais muito bons fazendo isso. Falando de maus tratos, com vídeos ruins, que não representam a nossa cadeia produtiva. E o que a gente faz para revidar? O que a gente tem feito nessa questão de comunicação nesse sentido? E quero contar de um outro projeto que aqui no Brasil é representado pela Produzindo Certo, chama Leather Impact Accelerator, acelerador de impacto do couro. A indústria do couro ela tem uma dificuldade enorme de transparência, porque ninguém sabe de onde vem o couro, como aquele couro foi produzido. E essas grandes empresas, essas grandes marcas internacionais que produzem essas bolsas que as mulheres amam, que são caras, têm sido pressionadas pelos consumidores. Da onde vem, por quem foi produzido. Hoje existe esse projeto de crédito de couro. Então é uma calculadora, as fazendas são certificadas por questão ambiental, social e de bem-estar animal, e a gente recebe, quero dizer que eu recebi a semana passada, eu fiquei muito feliz, recebi o crédito de couro pela primeira vez. Então, nós produtores que estávamos tão acostumados a ficarmos dentro da porteira, a gente está no mundo, o mundo está nos vendo, e a gente precisa se comunicar com o mundo. Mais um indicador aqui. Tem muitas pessoas que me perguntam qual que é um bom indicador de um bom manejo. Velocidade de saída do equipamento de contenção. É um bom manejo. A gente sabe como os animais, como está o manejo dos animais. Nessa pesquisa, em quase 800 vacas Nelore, as vacas que saíram a passo e a trote tiveram 10% a mais de prenhez do que as vacas que saíram a galope. Gente, quem trabalha com cria, 10%. Não é importante? É muito, né? É muito. Ah, não, mas não tem problema, deixa sair. Sai correndo que nem doida, não. Nós estamos falando de impacto produtivo. Outro impacto aqui. Quando eu assumi a fazenda, lá em 2002, a taxa de mortalidade era 14%. Então, um exemplo, 1.000 vacas prenhas nascem com 14%, a gente está falando de 140 bezerros a menos, com média de R$2.000, nós estamos falando de 280 mil a menos, que é a margem do ano na pecuária. Então, isso impacta. Hoje, na última safra, nós fechamos a 2,3%. Em todos esses manejos que eu trouxe para vocês, todos, a equipe é a mesma. O capataz que trabalha comigo é o mesmo, trabalha comigo há 20 e poucos anos. A gente não aumentou o número da equipe para fazer a massagem, para fazer a desmama lado a lado, para fazer uma boa identificação, para ter um bom manejo. Mas a gente tem trabalhado arduamente com as pessoas. A gente tem feito um trabalho constante com as equipes. E isso tem um reflexo nas famílias. Isso melhora a convivência familiar, melhora o jeito que o vaqueiro trata as mulheres,
os filhos, porque a gente está falando de respeito, a gente está falando de bem-estar humano. Então, quando a gente fala de mudanças na pecuária, não estou falando somente na pecuária, a gente pode falar de mudanças na educação, na moda, na indústria, na comunicação. Olha que a comunicação mudou, porque a origem é a mesma. A origem é o ser humano. Em 2021, com toda essa questão da comunicação, de tudo que estava sendo falado sobre o setor, a gente teve a iniciativa de criar um documentário chamado Quando Ouvi a Voz da Terra. Ele está no YouTube, para falar sobre essa voz do campo, mostrar o que a gente faz, o que a gente ama, que a terra, os animais, mostrar esse envolvimento que a gente tem com o campo para as pessoas da cidade. Em 2022 a gente fez uma série com 4 episódios, também está no YouTube, e o ano passado a gente ficou o ano inteiro gravando esse filme com um outro olhar. Um outro olhar sobre os animais, um outro olhar sobre o agronegócio, um outro olhar sobre o meio ambiente. Eu conversei com vários especialistas de bem-estar animal, entre eles Temple Grandin, que é uma sumidade. Estive nos Estados Unidos com ela, conversando com ela. Professor Matheus Paranhos, Fernanda Macetelli, Caio Penido, Aldo Rebelo, para a gente falar sobre essas mudanças e a gente poder mostrar um pouco para as pessoas da cidade o que a gente tem feito. Esse filme, esse ano, vai para uma distribuidora, vai ser lançado no segundo semestre e a gente pretende vender para um canal de streaming, para a gente falar do nosso setor com muito orgulho, que é um setor que a gente ama tanto. E eu espero que o agro brasileiro ele continue sendo essa potência que ele é, esse orgulho que ele é, mas que a gente possa se abrir, que a gente possa criar espaços para as mudanças importantes e necessárias no nosso setor. Muito obrigada. Uma salva de palmas para a Flávia Pérez. Carmen, peço que você já fique aí no nosso sofá para a gente fazer um debate rápido. Pessoal que tiver perguntas, pode escrever e entregar para a nossa equipe. Eu vou convidar aqui os nossos debatedores e eu vou pedir por gentileza que todos sejam econômicos aí nas falas e nas perguntas, porque a Carmen está com o tempo muito contado. Ela ainda embarca hoje para voltar. Acho que você vai para Mato Grosso ainda hoje. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, maravilha. Então ela está com o tempo bem ajustado. Eu quero convidar aqui José Ito, diretor do Sindicato Rural. Vem cá, Zé Ito, nosso alemão depois da Primeira Guerra. Fábio Henrique, engenheiro de produção da Concrelagem. Quero receber também Thiago Leite Fraga, médico veterinário, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo. E o Marcelo Real, diretor da Real H, que foi nosso palestrante ontem também. Bem-vindo mais uma vez, Marcelo. Perguntas podem enviar, vamos sentar aqui no nosso sofá. Carmen, quer ficar aqui no meio? Por favor, fique aqui no meio aqui para você ficar centralizada na hora do nosso bate-papo. Bom, como a gente está falando de bem-estar animal, eu vou começar então com o Thiago Leite Fraga. Thiago, eu gostaria que você nos trouxesse a sua visão sobre esse caminho que é apontado pela Carmen Pérez e de que maneira que isso poderia ser viabilizado também para outras propriedades do país. Seja muito bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Evandro. Bom dia a todos. Evandro, nossa, parabenizar a Carmen. Eu sigo a Carmen já há algum tempo e aprendo muito com ela. E é até a sua pergunta eu vou passar também para a Carmen, eu gostaria de ouvi-la um pouco, porque esse desafio é um desafio constante que nós temos e ainda não é uma realidade dentro da academia. Falo isso com conhecimento de causa, por ser professor universitário, a gente engloba a parte de bem-estar animal dentro de algumas disciplinas, e são poucas as instituições ainda no país que têm essa disciplina em específico. Então é um desafio muito grande você mudar essa cultura, você mudar
esses manejos, como você mesmo falou. Eu lembro desse seu trabalho da parte da desmama, Lado a Lado, que foi implantado na fazenda dos meus pais, que também é no Mato Grosso, e houve uma melhora significativa. Mostrei isso para os meus pais, pedi para que eles te seguissem, para que te acompanhassem e vissem esses resultados. Então, eu acho ainda que estamos caminhando a passos rápidos, em algum sentido, em alguns momentos, e passos muito lentos quando falo do aspecto cultural. Eu lembro que desde 2004, nas reuniões da OIE, já abordava a parte de bem-estar animal, e de lá para cá houve avanços significativos, claro, mas eu não vejo esses avanços significativos na cultura. Eu não vejo esses avanços significativos no dia a dia da fazenda, como você apresenta nas suas redes sociais, e é aí que eu transfiro essa resposta do Evandro para vocês. Sim. Eu gostaria de ouvir da sua experiência a maior dificuldade dessa mudança cultural, como você conseguiu implantar isso dentro da sua rede de negócios de uma maneira tão fácil. Eu sei que no início não foi nada fácil, mas quando a gente hoje, a realidade ainda não é essa, no Mato Grosso eu vejo como essa demanda beleza. ainda é no aspecto A hora que você quiser voz, vai ficar melhor, que ela vai como você responder. disse, da cura do umbigo, que era no laço, que era bater no animal. Isso ainda hoje é uma realidade na grande maioria das fazendas. Então eu gostaria de ouvir você um pouco também dessa sua mudança cultural, como você conseguiu colocar isso de uma maneira tão impressionante e fácil. Porque eu ainda não consegui, dentro da academia, ainda não é uma realidade. Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Eu confesso que faço um pouco, mas toda essa mudança de cultura, mudança de hábito, é muito desafiadora mesmo, porque é uma mudança de padrão mesmo, uma mudança de atitude. Então as pessoas estão acostumadas a fazerem aquele manejo para elas sempre funcionou, então por que mudar? E nós, seres humanos, a gente tem uma outra característica que hoje está mais acentuada, que é a pressa, a ansiedade por terminar. Então a gente começa o manejo no curral, a gente quer terminar. E daí a vaca está andando e tem alguém cutucando a vaca ou o boi, e eles estão andando para frente, para que cutucar? O animal está embarcando, ele está entrando no caminhão e está levando choque. Mas por que fazer isso? Então é muito essa conscientização que o animal ele tem um comportamento, que a gente tem que entender o comportamento dele e menos pressa. O que eu sinto é que as primeiras mudanças elas vêm quando a própria equipe percebe que é muito mais fácil trabalhar. Muito mais fácil. Então, eu lembro que a primeira vez que o professor Matheus ele foi na fazenda, ele deu um curso, ficou lá uma semana. Quando ele saiu, eu fiquei super decepcionada. Porque eu fui para o curral e estava tudo igual. Falei, não é possível isso. Eu fiquei tão decepcionada. E depois eu entendi a necessidade daquela constância e a necessidade daquele ritmo. Então, por isso que eu falo que bem-estar animal ele tem que ter um líder. Pode ser o gerente, pode ser o capataz, mas ele tem que ter um líder. Porque é muito fácil as pessoas voltarem a fazer aquilo que elas fizeram sempre e elas vão voltar. Especialmente vaqueiro cansado, passado o horário, depois das 5 horas da tarde, eles começam a perder a paciência. Aí é animal que cai, quando o animal cai, aquele estresse desanda tudo. Então eu acredito em treinamento constante. Todo mês que eu vou para a fazenda, eu chamo a equipe do gado para a gente falar sobre esse tema. Então eu vou para o curral, eu chego no curral e já faço as anotações do que é que eu sou, nesse ponto, eu vivo isso, né? Então hoje eu percebo todo o comportamento, eu olho como uma vaca entrou, como uma vaca saiu, eu anoto tudo, chamo eles, converso com eles. Esses dias eu vi eles usando a bandeira de uma forma indiscriminada. Eu falei, gente, por que vocês estão cutucando com a bandeira? A bandeira é para orientar. Vocês querem tirar a bandeira do manejo? Então é muito essa conscientização. E essa conscientização tem um impacto muito grande nessa relação deles com as famílias. Isso é muito impressionante. Porque a gente fala de relação, a gente fala de comunicação, a gente fala de convivência, a gente fala de
A gente fala desse respeito entre a equipe. Então, 3 pontos importantes: constância, perseverança e um líder do bem-estar animal. É um paradoxo, porque o mais interessado para que tudo isso funcione é o próprio produtor. É o que mais vai ganhar, é o que mais vai ser beneficiado, é o que mais vai ter rendimento. Só que o que falta, que eu vejo, é a constância mesmo. Isso não é cansa, né? Cansa, porque você está sempre falando a mesma coisa, você fala, não é possível, vou falar de novo sobre isso. Mas é algo que precisa ser... Eu sinto que houve uma melhora significativa nos últimos 10 anos na pecuária brasileira em relação a isso. Por tudo, pelos meios de comunicação, hoje a gente fala muito sobre isso. Existe um canal aberto para falar sobre isso. Existe a consciência dos produtores que melhora a vida de todo mundo, a segurança das pessoas envolvidas, a produtividade, animal estressado abaixa a imunidade, que tem um impacto produtivo. Então, essa consciência e esses pontos para reflexão, as pessoas param hoje para ouvir, para debater. Quando eu comecei a falar sobre redução da marca-fogo em 2016, as pessoas nem escutavam, elas ficavam revoltadas, porque a gente mexe em culturas, em tradições que são importantes. E, na verdade, a gente não quer acabar com a tradição, a gente quer transformar, né? Zé Ito, como que essas práticas que são feitas pela carne, elas passam, né, pelas propriedades e pela experiência, inclusive qual seria o principal desafio de transformação de produtores rurais que estão tão acostumados a ter um processo ao longo dos anos e que de repente talvez precisam começar a expandir para novas metodologias, novos manejos. Seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Muito importante o seu trabalho, tá? Eu acho que gato tem inteligência e existe a ação e a reação. Tudo que você faz de ruim para ele, volta para a gente. Então, é muito simples e o manejo é importantíssimo. Eu, por conta de ensinamentos de um grande pecuarista aqui do Mato Grosso, Aires Pereira, ele me ensinou uma coisa. Aí, você, quando for trabalhar gado, só trabalhe na volta. Não sei se vocês entenderam, mas ele me ensinou que para a gente pôr gado no curral, você tem que ir além do curral e retornar, e no retorno embutir ele no curral. Com isso aí, eu toda a vida consegui ter gado manso, contrário do que acontecia na minha família. E outros manejos, a rotação de pastagem é uma coisa que deixa o gado muito manso. E eu não massageio os bezerros, mas eu, há muito tempo, desenvolvi uma máquina de abraço no bezerro que eu já te mandei e você nunca nem mandou. Já faz a cobrança do Serasa aqui na frente de todo mundo. Ei, cara, o povo não dá paz aqui não. Esse Zé Ito não deu paz nem pro Paulo Guedes. Pode esquecer. E assim nós vamos. A palavra, eu devolvo a palavra aí para o... Ô, Carmen, eu quero aproveitar também e já passar a palavra aqui para o Marcelo Real. Marcelo, porque de alguma forma o trabalho que vocês desenvolvem tem muito a ver, né, se conecta com aquilo que busca a Carmen, porque é um trabalho de formiguinha mesmo, é uma transformação que vai acontecendo dia a dia e aos poucos. De que maneira que essa ação dela cai para você que também tenta e principalmente trabalha tanto para fazer com que eles compreendam de que maneira que o bem-estar relacionado também ao que você produz pode fazer a diferença para o rebanho. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer e parabenizar ao Alessandro e a sua diretoria pelo Interagro e pela visão ampla de trazer essa moça, essa moça com essa visão da pecuária moderna. E ontem eu partilho aqui nesse palco também, apresentando um trabalho que nós fazemos há 39 anos sobre homeopatia. Nós somos a empresa mais antiga de homeopatia no Brasil. Quebramos muitos paradigmas. E eu vi tu falando da constância, né?
E a gente seja constante, não pare, porque a evolução da pecuária, ela vai passar por uma mudança no perfil dos produtores. Quer os produtores queiram, quer eles não queiram, porque a tecnologia vai ajudar, mas tem um aspecto, que os animais têm que serem melhor tratados. E hoje, as barreiras aí que são impostas ao nosso gigante Brasil são barreiras do desmatamento. Daqui a pouco elas vão ser as barreiras que estão apresentando o couro, as barreiras da presença de resíduo químico, e tudo, quando o animal está em equilíbrio, funciona melhor. Então eu queria te dar os parabéns, porque eu estava sentado ali, fiquei impressionado com a competência e habilidade de conduzir o teu tema, e te peço, não deixe de continuar, não esmoreça. Como às vezes o peão lá na fazenda esmorece, ou a gente, né, que chega na propriedade ou na indústria e sofre. Então, não esmoreça, continue sendo assim. Ô Carmen, aproveitando que ele tocou no ponto de tecnologia, eu até te pergunto aqui, uma questão que veio do Felipe Pugliese, da Grupo Mafeu, é isso? Ali, ele quer saber quais são as suas opiniões sobre a microchipagem. Então, na verdade, a microchipagem em gado comercial, ela não é permitida ainda, porque ele se desloca no corpo do animal. E na hora do abate não é possível saber aonde está. Então o chip ainda não é permitido em animal de produção. E eu quero passar também a palavra agora ao Fábio Henrique. Fábio, de que maneira que esse manejo feito pela Carmen, ele traz novas informações e detalhes, manejos também úteis para aquilo que a gente procura desenvolver hoje na pecuária do Brasil? Certo. Bom dia, primeiramente. Parabéns pela grande palestra ministrada, né, de bem-estar animal. Parabéns ao Interagro também pelo evento. Da nossa parte, né, a contrelagem está na ponta. Né, nós estamos falando de produtos com rol de estresse, vendedor pagado, e todos desenvolvidos, tanto instituições, né, nós sempre temos acompanhamento do pessoal da academia, também o pessoal da Embrapa, né, e também seguimos alguns preceitos e procedimentos. Né, e a palestra, tanto a palestra quanto o conhecimento, né, levar o bem-estar animal para todos, né, isso nós percebemos lá na empresa como uma mudança. Né? Nós já estamos percebendo isso já há mais de 4 anos, né? Já vem percebendo que, tanto o confinamento como você mesmo disse, né? Nós estamos vendo que o pessoal está mais preocupado com o bem-estar todo o gado ali, né? A questão de calor, a questão de cobertura, o rol de estresse, o pessoal tem procurado insistentemente, né, a mudança. Lógico que tudo isso às vezes passa por questões de investimento, né? Mas nós vemos que as pessoas estão cada dia mais mudando e buscando isso, né? E é lógico que o nosso empenho, né, é sempre tentar passar isso junto, né, com os nossos clientes também parceiros, né? Participando de edição, participando junto com as instituições para que as pessoas venham absorvendo mais, né? E assim, a pergunta que eu deixo é só a mudança, a questão, qual foi o seu maior desafio na formação da sua equipe, que deu aquela virada de chave para as pessoas falarem, vamos por esse caminho, né? Até porque os dados apresentados por vocês são muito bons, né? Bem que você teve ganho, nós também apresentamos isso para nós. Nós também colocaram no rol de estresse, vê ganho de carcaça, vê ganho no gado, está mais manejado, né? Tem aquela situação do estresse arrojado, né? E qual foi essa virada de chave para a sua equipe, né? Para que as pessoas falem, não, vamos por esse caminho, que esse caminho aqui é o melhor para o nosso trabalho. Por favor, Carmen. Foi interessante porque eu sempre tive o apoio do professor Matheus Paranhos, que foi fundamental. Porque quando eu tinha muita resistência, vou trazer um exemplo simples. A gente faz F1 Angus e quando eu sugeria, 17 anos atrás, falei, vamos fazer a desmama lado a lado, a equipe foi super resistente. Falou, não, mas esse Angus não vai ficar nessa cerca, vai ser um estresse isso aqui. Inclusive o gerente, ele falou, não tem condição da gente fazer essa desmama. Vamos continuar fazendo a nossa desmama, a vaca para um lado e o bezerro para o outro. E um dia eu vi uma vaca atolada. Fiquei revoltada, a vaca morreu, estava atolada. E falei, não vamos mais, agora nós vamos fazer essa desmama. Primeira vez que a gente fez a desmama e que eles perceberam a tranquilidade que foi
E não só isso, a gente começou a medir, a gente entendeu a importância de medir, porque o argumento do gerente era o seguinte: a gente vende bezerro na desmama, a gente vende um quilo do bezerro. Vai ficar aqui, vai perder peso. E a gente começou a medir. E os bezerros sempre ganhando peso. A gente embarca depois de 15 dias de desmamado. E aí eles perceberam que facilitou muito, porque não tinha bezerro enroscado em cerca, não tinha vaca estressada, atolada. E isso foi acontecendo com todos os outros manejos. Até um dia que a gente entrou na maternidade e que as vacas estavam parindo e a gente andando a pé, isso já tem muitos anos, mas era algo muito novo no nosso manejo, andar a pé no meio de vaca parida Nelore. E eles foram percebendo isso no manejo deles, no curral, aquele estresse no final do dia, todo mundo cansado, aquela gritaria, a vaca caída, daí o salva-vidas que tem que usar no tronco coletivo, eles vão percebendo. E eu tive sempre esse apoio do professor Matheus: como que nós vamos fazer? Carmen, faz isso, é importante, vacina, eu desenvolvi os POPs junto com a equipe, que ajudou muito o procedimento operacional padrão. Então, junto com a equipe, a gente tem o da maternidade, o da desmama, o da vacina, manejo emergencial, manejo no curral. Isso é fundamental. Então, agora vai começar o nascimento na fazenda, a gente já chamou toda a equipe para ver equipamento, para ver as instalações, para falar o que cada um vai fazer. Então, quem que vai fazer o furo da orelha, já que é a nossa identificação, né? Quem que vai fazer a tatuagem? Quem que vai ser responsável por anotar esses dados? Ô, Carmen, tem até uma pergunta que veio do Heitor, da Universidade Federal da Grande Dourados, que tem a ver com essa questão dos trabalhadores, e ele quer saber de que maneira que esse trabalho que você faz diminui a rotatividade profissional dentro da sua propriedade. Ele fala em relação à permanência desses colaboradores. Você consegue realmente também manter uma mesma equipe a partir do bem-estar que também reflete para ela. É desafiador, tá? É desafiador porque existe uma rotatividade de vaqueiros. Os líderes, eles permanecem mais. Então, o capataz, gerente, eles ficam, eles se sentem bem, eles se sentem valorizados, porque, acima de tudo, a gente está sempre falando da importância do vaqueiro no Brasil. Hoje cedo eu estava comentando, né, a gente está falando de apagão de mão de obra, especialmente de vaqueiro, porque o vaqueiro a profissão, vocês chamam de campeiro, né? É uma profissão que não se aprende do dia para a noite. Não dá para ensinar um vaqueiro a saber se uma vaca não está bem, está num cantinho, o bezerro não está bem. Isso é intimidade, é o dia a dia na lida. E a gente está percebendo que cada dia menos tem essa mão de obra disponível no campo. Então, valorizar essa mão de obra é muito importante. Falar para eles dessa importância, promover encontros, promover ações que eles se sintam valorizados. Isso são ações também importantes para manter uma equipe boa. E eu vou além, não é só os funcionários. Agora eu vou começar um trabalho com as esposas, porque a gente entende que as esposas, elas têm uma influência total, não é verdade? A esposa, se ela não estiver bem, os filhos não estiverem bem, gente, não vai ter funcionário bom mundo que fique. Então, promover oportunidade para essas mulheres no campo, entender como essas crianças estão estudando, a gente precisa se envolver com isso, senão a gente não vai ter mão de obra boa. Bom, eu tenho uma pergunta aqui da Lígia também, que ele escreveu no papelzinho de nota fiscal e eu não estou conseguindo entender. Quem que é a Lígia que fez a pergunta? Vai lá, Lígia. Vou passar a palavra para você perguntar diretamente, então. Acabou sendo improvisado aqui, então, para não atrapalhar, eu te passo o microfone. Bom dia, Carmen. Eu te sigo pelo Instagram e vejo o seu trabalho, né, pelo Instagram, mas na minha realidade, eu não tenho toda uma estrutura de ter piquetes, mangas das invernadas, né? São 2 invernadas na maternidade. Como que eu faço nessa marcação diária do bezerro para não ter que levar a vacada no mangueiro na época de parição? Ou dentro da manga, aquela correria, arrastar o bezerro até o bezerreiro que eu fiz no meio? Como é que faz isso assim na outra realidade, então, sem muita estrutura? É uma excelente pergunta, porque quando eu comecei a fazer esses manejos, eu não tinha. Hoje eu tenho um curralzinho maternidade que
Ele é ótimo, ele ajuda muito. Eu falo que a estrutura, ela não é a parte que define. O que define é a atitude humana. Então, o que você pode fazer, por exemplo, é um quadradinho com um enganador. Um quadradinho de madeira que os vaqueiros possam laçar os animais e colocar o bezerro dentro desse quadrado, que tem um enganador na frente, para que eles possam efetuar um manejo lá dentro. Porque se o vaqueiro ele tiver que cuidar da vaca que está investindo e efetuar de fato o manejo, por umbigo, vermífugo, ele não vai fazer bem feito. E é uma estrutura muito simples de ser feita. Você pode fazer nos seus principais locais, onde você faz a cura do umbigo do bezerro. Ô, Carmen, tem uma pergunta do Eduardo Cruzeiro também, se você tem compradores fiéis ou certos para a sua produção de bezerros, e se você consegue um preço-valor maior pelo quilo do bezerro diante do trabalho que você faz. Eu consigo, gente. Consigo sim, eu tenho clientes fiéis de muitos anos, e esse ano foi interessante, eu até achei que o preço fosse melhorar, porque teve tanta gente que procurou, eu falei, não, isso é um bom sinal. Mas não melhorou tanto assim, mas eles sim, eles valorizam o trabalho, eles valorizam o manejo. Então, a safra toda, eu já tenho esses 2, 3 clientes que compram toda a safra. Ô, Carmen, eu tenho uma pergunta também minha, fiquei curioso para saber de que maneira que a comunicação transformou o seu negócio, porque você investiu em documentários, você investiu em filmes, um trabalho muito intenso na mídia, na imprensa, nas redes sociais. Isso fez com que, de alguma forma, as pessoas se interessassem mais por aquilo que você pratica dentro da sua propriedade e que muitas vezes ficava ali fechado naquele cercado? Com certeza. Hoje me perguntaram, né, como foi esse começo? Eu comecei a fazer palestra em 2011, mas eu senti uma grande mudança quando eu comecei a minha comunicação através do meu Instagram em 2020. E que eu recebo muitas mensagens de pessoas falando, estou fazendo desmama lado a lado, olha meu manejo no curral, não vi o seu, mas eu quero ver o seu. É isso aí, Zé, tem que aproveitar as oportunidades. Eu quero ver, mas agora eu vou ver pessoalmente, vai ser melhor. E é impressionante como as pessoas se envolvem, elas perguntam, muitas meninas que estão se formando falando como eu faço, outras que começaram a dar assistência em fazendas falando como que eu lido com o vaqueiro, eu fui lá para falar de um manejo mais calmo, estão falando que eu sou muito sensível, que eu não vou dar certo porque eu sou sensível. Eu falei, aí que você vai dar certo mesmo? Então são várias dúvidas e a gente sente que o alcance disso é muito maior. A forma de identificação, por exemplo, é um outro tema que as pessoas se interessam muito, perguntam muito de retenção de brinco, que brinco que usa, como fazer. Bom, eu tenho uma pergunta também de um homeopata veterinário da Aurora Real. Quem que é? Vamos lá. Por favor, mande a pergunta aqui, porque você fez um comentário, então eu resolvi abrir um espaço para vocês. Vai lá. Bom dia. Bom dia. Eu sou super fã sua, porque você fala a linguagem que eu acredito, né? Eu acho que o humano está precisando disso, né? De ser diferente desse planeta. Eu sou homeopata veterinária, trabalho com pequenos animais, agora só com vaca. E a minha grande questão é meus amigos de ONGs que falam, Aurora, como que você come carne? E a resposta que eu ouvi sua, que eu queria que você falasse sobre o respeito à vida, enquanto houver a vida, foi nesse documentário. Gente, o documentário dela é lindo. Quando ouvi a voz da terra. É emocionante, é lindo, poético, é real e faz a diferença. Então, muito obrigada, eu super curto essas suas palavras. Eu queria que você falasse como que a gente responde ao consumo da carne. Essa pergunta, eu durante alguns anos da minha vida me questionei sobre isso, o consumo da carne. Eu, como pecuarista, me questionando a respeito do consumo da carne. E eu entrei numa crise em relação a isso, porque eu era pecuarista, eu amo ser pecuarista, estou lá na fazenda e me questionava. Mas hoje eu tenho uma outra visão. Eu tenho uma visão que a carne é extremamente importante para o nosso corpo, super importante, não tem nenhum alimento que substitua a carne. Ela é importante para a formação dos nossos órgãos, ela é importante para o nosso cérebro e que a gente pode fazer bem feito. E tem uma frase que a Temple Grandin ela fala muito, né, que a vida selvagem ela é cruel.
A vida selvagem é cruel. E a gente não precisa transferir isso para os animais de produção. Eu estou escrevendo um artigo agora, que muitas pessoas já falaram isso, que do boi se aproveita até o pé. E eu entrei essa semana a fundo para estudar tudo que um animal deixa, tudo que um animal produz, que a gente acha que, muitas pessoas, né, acham que é só carne e leite, e o tanto de coisa que ele produz, inclusive o colágeno que a mulherada toma, né, que a gente, para ficar com a pele mais bonita. Então, quando existe um destino, que a gente faça bem feito, porque tem um porquê, mas a gente precisa fazer bem feito. Então, esse processo sendo feito com respeito, ele fica muito mais ameno, que a gente vai alimentar, enfim, ele vai ter uma função mesmo. E a comunicação, né? Hoje, mais tarde, a gente vai fazer uma roda de conversa aqui com jornalistas que cobrem o agronegócio. Eu vou participar também, justamente para mostrar de que maneira que a comunicação pode transformar a forma como a pecuária é vista no país, a forma como a agricultura, enfim, o agronegócio é visto e também coberto pela imprensa, pela mídia aqui no país. Carmen Pérez, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigada. Uma salva de palmas para a Carmen Pérez, toda a nossa